Ah, em realidade, a missão que nós temos a cumprir no mundo, como adventistas do sétimo dia, tem dois grandes componentes. O primeiro deles é a mensagem, e o segundo são os métodos. Você tem em mente isso, dois grandes componentes. O primeiro deles, a mensagem, em segundo, os métodos. Nos primórdios da nossa história, como adventistas, eles não tinham métodos praticamente, mas tinham uma mensagem definida e muita convicção. Sabe que é complicado você dialogar com alguém que tenha convicção, porque a pessoa se torna muito persuasiva. Depois houve um equilíbrio entre mensagem e métodos. E dá a impressão que em muitos lugares, exceto no NASP, Campus Engenheiro Coelho, onde tudo é perfeito, mas em outros lugares existe um grande desequilíbrio. Dá a impressão que hoje o que conta realmente são os métodos. E a mensagem não faz muita diferença. Então, se eu fosse seu presidente de campo, eu perguntaria, escuta, você tem grupos pequenos, você tem duplas missionárias, você tem classe bíblica, você faz evangelismo, mas nunca vou lhe perguntar o que você ensina nessas classes e tudo, porque dá a impressão que para muitos a mensagem se tornou óbvia. E os métodos são mais importantes. E eu gostaria de lhe dizer nessa manhã que nós só existimos como denominação por causa da mensagem que temos a proclamar. E no dia que essa mensagem não mais contar, não há razão para nós termos uma estrutura organizacional como a gente tem e a gente ser relutante, ou melhor dito, nós não nos vincularmos ao Concílio Mundial de Igrejas e ao movimento ecumênico. Como eu mencionei numa das classes aqui, os evangélicos, eles, quando vão evangelizar uma região, cada denominação fica responsável por uma região específica, e uma não invade o território da outra. Mas nós cremos que a nossa mensagem é a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. Então nós não podemos nos contentar a ficarmos geograficamente delimitados a um lugar apenas, porque nós cremos que nossa missão é global. E durante essa semana nós estamos destacando pontos fundamentais da nossa mensagem que fizeram de nós o que somos e que deve ser preservada e proclamada com entusiasmo a todo o mundo. Bem, o tema de hoje, na nossa sequência, você lembra que nós já falamos sobre Deus como centro originador? Voltando ao conflito cósmico como a moldura, e então nós temos o concerto como a base do processo de salvação e o relacionamento com Deus, o santuário como elemento que integra as doutrinas adventistas, e as três mensagens angélicas como a proclamação escatológica. E essas mensagens são proclamadas para gerar um remanescente que crê e proclama essas mensagens ao mundo. Então aqui você tem praticamente um resumo da nossa mensagem distintiva. E nós temos ali, então, como já mencionamos, as três mensagens angélicas como a proclamação escatológica. Se você abrir a última edição do Manual da Igreja, você encontrará esta declaração: a missão da igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas testemunhas amáveis e proclamem a todos os povos o evangelho das três mensagens angélicas em preparação para o seu breve retorno. Veja, se nossa declaração de missão, ela envolve as três mensagens angélicas, então é fundamental que você as conheça.
Sim, mas eu estou estudando a lição da escola sabatina e isso é suficiente para mim. Caramba, se você se detiver só no que a lição da escola sabatina expõe, então você está mal. Porque não se esqueça que uma lição da escola sabatina é escrita para a igreja mundial, onde tem pessoas cultas e pessoas bem simples. Então a linguagem não pode ser muito sofisticada, nem os conceitos, senão você fala só para uma elite. Então você tem que saber mais. Quando eu estava por defender a minha tese de PhD, eu lembro muito bem que o Dr. Raul Dedren, que foi um dos membros da comissão da tese, ele disse o seguinte: Alberto, se você não souber 6 vezes mais do que você escreveu na sua tese, a sua defesa vai ser uma droga. Então, há uma diferença entre conversar com quem leu o livro e está recitando e quem o escreveu. Então, da mesma forma como quando você lê um texto, ou você ouve uma palestra, você percebe logo se tudo que o indivíduo sabe é o que ele está falando ali, ou se ele sabe mais por trás. Então, espera-se que você, como futuro pastor da igreja, saiba muito mais do que você está dizendo simplesmente. E pela maneira como a pessoa se expressa, você percebe se ela vê as implicações dos seus conceitos ou não. Isso é uma coisa que você devia de ter em mente. Bem, vocês lembram das 3 mensagens angélicas? Alguém sabe de memória as 3 mensagens angélicas? Você quer recitar para nós? Bom, lembram-se que no passado, para você ser membro da Liga MV, ou seja, dos missionários voluntários, você tinha que saber vários textos bíblicos de memória. Os 10 mandamentos, a oração do Senhor, as bem-aventuranças, o Salmo 23 e vai embora. Entre eles, as 3 mensagens angélicas. Vamos passar por elas rapidamente. Apocalipse 14. O que nos diz ali? Vi outro, 14 do verso 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Bem, eu gostaria, como introdução a nossas considerações, destacar uma declaração que eu gosto muito do famoso historiador suíço Daubigné. E ele diz nessa obra, eu estou com a referência em português aqui,
da edição mais antiga da Casa Editora Presbiteriana, que é a que eu tenho, ele diz o seguinte, que a maneira como Deus age na história humana é de duas formas. Em primeiro lugar, ele prepara com lentidão e ao longe, ou seja, ao longo dos séculos, as coisas que ele quer realizar. E ele tem o tempo para isso. Em segundo lugar, quando o tempo é chegado para Deus executar o seu plano, ele realiza as maiores coisas pelos meios mais pequenos. Por quê? Para que a glória não permaneça com o instrumento humano, mas permaneça com ele. Isso é bem evidente no surgimento do cristianismo apostólico, pessoas simples, pescadores, e ele não usou os grandes mestres do judaísmo da época, mas pessoas simples. Por simples não quer dizer inculto ou ignorante, porque Paulo talvez foi o maior intelectual que o cristianismo já viu, mas era uma pessoa simples. A tal ponto de ele diz, não, eu não dependo de outras pessoas, eu mesmo faço tendas para nos manter. Agora, a reforma protestante também usou pessoas com formação acadêmica, mas que eram suscetíveis à liderança de Deus. E os primórdios do adventismo do sétimo dia tinham uma característica semelhante. E aqui é mais ou menos o que eu acabei de mencionar em termos dos 3 grandes movimentos ali, como Deus usou essas pessoas. Bem, o que são as 3 mensagens angélicas? Se você as definisse, como você as faria? Bem, eu lhe diria o seguinte, as 3 mensagens angélicas nada mais são do que um resumo da mensagem adventista. Eu creio que no livro do Apocalipse, ali nós encontramos a maior concentração de elementos, voltamos ao slide anterior, a maior concentração de elementos doutrinários dentro do livro do Apocalipse. Se você der uma olhada no meu livro Santuário e as 3 mensagens angélicas, que agora só está disponível no Amazon, e não mais de forma impressa, você vai ver ali que no final eu coloco, por exemplo, declarações, entre elas uma de Roy Alan Anderson, onde ele vê cerca de 30 elementos doutrinários presentes nessas 3 mensagens angélicas. Você podia dar uma olhada nisso e aprofundar o seu conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, você encontra pessoas que dizem o seguinte, nós não temos pregado as 3 mensagens angélicas, nós temos que pregá-las e tal, a igreja tem que voltar a pregar as 3 mensagens angélicas. Quando o discurso vem dessa direção, é bem provável que ele tenha uma agenda pessoal que quer impor as 3 mensagens angélicas. Saiba disso. Alguns dizem que as 3 mensagens angélicas são praticamente reforma de saúde. É óbvio que Ellen White diz que a reforma de saúde é a mão e o braço direito da nossa mensagem. Então não dá para negar que está envolvido ali. Ela também fala que a justificação pela fé é a 3ª mensagem angélica na sua essência ou na sua verdade. Mas não limite as mensagens a isso. Há algumas pessoas que dizem que nós não temos pregado as 3 mensagens angélicas é porque gostaria de colocar sobre as 3 mensagens angélicas a sua compreensão pessoal da natureza humana caída de Cristo e seus conceitos perfeccionistas. Cuidado com isso.
As 3 mensagens angélicas, como eu disse desde o início, nada mais são, nem mais nem menos do que um resumo da mensagem distintiva que nós temos que proclamar ao mundo. Então não entre nesse tipo de reducionismo. Qual o contexto histórico no qual essas mensagens começaram a ser proclamadas? Bom, podia-se mencionar muito, mas só algumas coisas. E antes disso, algumas pessoas dentro da igreja, um deles, pelo que eu entendo, foi Luiz Conrad, o grande líder da igreja na Europa. Um alemão que se tornou adventista nos Estados Unidos, estudou no Battle Creek College. O Renato Stêncio conhece muito sobre a vida dele, talvez mais do que ele mesmo conhecia. Mas, você qualquer dúvida pode perguntar para ele. Mas entre pelo menos eu ouvi, não confirmei isso, que um dos motivos que levou Leroy Froom a escrever a sua fé profética dos nossos pais foi até a teoria de Conrad, de que as 3 mensagens angélicas foram proclamadas pelos reformadores do 16º século. E lógico, seu querido Lutero, né? Que eu tenho uma grande admiração também, mas não a esse ponto. Essa referência bibliográfica você encontra na introdução do livro As 3 Mensagens Angélicas de Ellen White. Eu esbocei o livro e o Tim Pourier fez a compilação das citações. É uma excelente obra disponível pela Casa Publicadora hoje. E eu escrevi o prefácio e depois o Merlin Byrd revisou e acrescentou algumas coisas. Mas eu achei muito interessante essa declaração que aparece nas páginas ali, porque ele diz o seguinte: os reformadores protestantes não pregaram as 3 mensagens angélicas. Por uma razão. A expectativa da primeira mensagem angélica é a todo mundo, a cada nação, tribo, língua e povo. E a reforma protestante na sua época nem atingiu o sul da Europa. Ficou muito delimitada geograficamente. Pega a Suíça, por exemplo. Alguns cantões da Suíça aderiram à reforma, outros continuaram católicos. O norte da Alemanha e a Escandinávia aderiu ao luteranismo, o sul da Alemanha ficou católico. Então, a reforma não atingiu essa expectativa global. Foi o movimento adventista em todos os continentes do mundo que cumpriram essa expectativa escatológica que é mencionada no Apocalipse. Bem, lembram-se que o iluminismo europeu teve várias expressões, né? Mas principalmente na França foi um rompimento contra toda forma de religião. E então veio o Deus do quê? Da liberdade e da razão. E as ondas liberadas pelo iluminismo europeu não têm arrefecido, mas têm cada vez alcançado maiores expressões até hoje dentro do próprio cristianismo. Além disso, você tem a Revolução Francesa. Eu preguei, não faz muito, algumas semanas, numa igreja em Paris, adventista, que foi destruída na Revolução Francesa, eu tenho a impressão que até 2 vezes, e foi reconstruída. É uma igreja alugada, era luterana, acho que era luterana, mas alugada pela igreja adventista. Então aquilo foi um movimento contra a razão, contra Deus, praticamente, contra a criação. Mas somado a isso, você tem ali Charles Lyell, que é o pai do uniformismo, que o presente é a chave do passado. Se algo não acontece hoje dentro do fenômeno natural, também não aconteceu no passado. Portanto, o dilúvio não passa de um mito, segundo essa teoria. E Charles Darwin, que
em realidade, vocês sabem muito bem que foi o que popularizou o evolucionismo em si, transformando a natureza no seu próprio Criador, no seu próprio Deus. Somado a isso, nós já falamos ali quando a gente comentou a questão do concerto eterno, do pacto, veio também o dispensacionalismo, fragmentando esse evangelho eterno em pequenas contextualizações e deixando de lado, rompendo com essa ideia de que existe um evangelho eterno que, embora contextualizado em diferentes momentos da história, na tentativa de levar o povo de volta a esse conceito eterno, não é um concerto eterno, mas simplesmente fragmentações ou contextualizações locais. Bom, e quanto à estrutura literária? Veja, as 3 mensagens angélicas começaram a ser proclamadas num momento muito importante, onde a religião e o pensamento estava sendo alterado completamente. E aí vem a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Mas dentro do próprio livro do Apocalipse, essas mensagens são muito importantes. E veja ali o que nós temos em relação com elas. Existem diferentes formas de estruturar ou de identificar a macroestrutura do Apocalipse. E até o pastor Alberto Tasso, que vem aqui em setembro, ele escreveu a dissertação de mestrado dele sobre as formas de se identificar a macroestrutura do Apocalipse ao longo dos séculos, desde o cristianismo primitivo até hoje. Então, uma delas que eu acho interessante é que você vai ver que temos uma parte histórica. Como você já sabe, essa parte histórica, ela acompanha o desenvolvimento dos séculos do cristianismo com uma culminância escatológica. Então não é dizer que não tem escatologia, claro que tem, mas abarca o lado histórico com uma culminância escatológica. E então a segunda parte é essencialmente escatológica, né? Eu não sei por que aquela imagem tem sempre um pequeno retângulo azul e as demais não, né? Ah, bom, tá certo. Então veja o seguinte, nesse caso, onde aparecem as 3 mensagens angélicas? Na parte central do livro, que coincide com aquela seção identificada como a ira das nações. Então é bem significativo ali. Dentro da estrutura quiástica, desenvolvida pelo nosso amado professor Kenneth Strand, que foi diretor do departamento de História do seminário da Andrews, na época que eu estudei lá, e um dos grandes enciclopedistas que a Igreja Adventista teve, profundo em todas as áreas. Interessante que quando eu visitei pela primeira vez o Museu de Lutero em Wittenberg, eu falei com o curador do museu, Martin, agora esqueço o sobrenome dele. Ele disse, não, eu conheço, logicamente que eu conheço Kenneth Strand. Nós temos livros dele aqui na nossa biblioteca de Lutero. Então, ele desenvolveu essa estrutura quiástica. E outra vez, as 3 mensagens angélicas são bem definidas ali dentro. Agora, se você for um passo além e olhar a tipologia do santuário no Apocalipse, e esse é um estudo de Richard Davidson, e você tem um artigo semelhante também de John Paulin, na Revista Teológica da Andrews, eu só coloquei essa que foi a primeira a ser publicada. Ele coloca que as cenas do santuário começam na terra, depois você tem a cena de inauguração, nos capítulos 4 e 5, depois de intercessão. Em outras palavras, as visões do Apocalipse são intercaladas por
por interlúdios do santuário. Depois você tem a parte de julgamento, começando no capítulo 11, 19, onde foi visto o santuário aberto e a Arca da Aliança foi vista. E a Arca da Aliança só era vista no dia do juízo investigativo, ou seja, no Yom Kippur, no dia da expiação. Depois a cessação, a ausência e a terra, e não mais santuário, porque Deus é o santuário do seu povo. E aí? Com um pequeno entre parênteses aí, vai haver santuário no céu depois do milênio? Se você disser que sim, eu vou pedir para você ler o texto de Apocalipse 21, 22. Se você disser que não, então eu vou pedir para você ler o texto de Apocalipse 7, 15. E aí? Qual é a resposta? Sim e não. Porque Apocalipse 7, 15 diz claramente que os seus servos o servirão no seu santuário. E aí como é que fica? A melhor interpretação para isso que eu já ouvi até hoje é de Richard Davidson, onde ele diz o seguinte, que o santuário vem de eternidade a eternidade, o santuário celestial, com sua função litúrgica como lugar de adoração a Deus. Mas no contexto de pecado, além da sua função litúrgica, ele assumiu também uma função também soteriológica, de salvação. Quando o pecado for finalmente erradicado do universo, o santuário não terá mais a função soteriológica ou de salvação, porque não há mais pessoas a serem salvas, mas continuará com sua função litúrgica. E se você for ver uma tese de doutorado muito interessante defendida, eu tenho a impressão que foi na Hungria, mas é do nosso amigo Laszlo Galus, sobre o trono de Deus no Apocalipse. É muito interessante. E ele diz que o trono pressupõe um lugar onde o trono está, e é o santuário celestial. Bem, vamos em frente. Agora, no capítulo 14 de Apocalipse, você tem uma estrutura interessante. Primeiro é descrito um grupo chamado 144.000. Depois as 3 mensagens angélicas. E então você tem o dia a vinda de Cristo, a bem-aventurança sobre os mortos e a vinda de Cristo. Entre os mileritas, após o desapontamento, teve um grupo que até existe até hoje, eu até escrevi, eles publicaram um artigo meu em 3 partes sobre Crozer, mas eram aqueles que seguiram a linha de Crozer. Esse grupo, ele cria que as 3 mensagens angélicas seriam pregadas durante o milênio. Porque em primeiro lugar aparece os 144.000 e depois a pregação das 3 mensagens angélicas. E como você explica isso? De 2 uma. Você tem 2 alternativas. Por isso eu coloquei as setas para cima ou para baixo. Ali. Ou o elemento cronológico está na parte superior. As 3 mensagens angélicas são proclamadas após o surgimento dos 144.000, ou antes da segunda vinda de Cristo, descrita a partir do verso 14. Onde está o elemento cronológico? Eu gostei muito de uma explicação que o doutor Raul Dedren deu uma vez numa classe da escola sabatina, dizendo que aqui nós temos uma estrutura proléptica. O que é isso? Primeiro é descrito o grupo 144.000 e depois os fatores que geraram o surgimento desse grupo.
É mais ou menos como uma bela biografia ou um filme. O filme, se é um filme biográfico, não vai começar dizendo a pessoa nasceu em tal lugar, aconteceu isso na sua infância. Ninguém vai ler, porque todo mundo nasce. Em primeiro lugar, você tem que vender o peixe e dizer por que é importante ler aquela biografia. Então, você fala primeiro da contribuição que o indivíduo deu. Caramba, se ele fez tudo isso, compensa ler esse negócio, né? Ou um filme também funciona assim. Primeiro você tem o clímax ali sendo narrado, e então depois vem o enredo todo da história. E a mesma coisa você tem aqui em relação com as 3 mensagens angélicas. Bem, só para nós termos um pouco de contextualização histórica, os pioneiros da mensagem adventista, eles criam, baseados na linguagem do livro de Apocalipse, que a primeira mensagem angélica surgiu com o movimento adventista mundial, cumpriu sua missão e então foi substituído, a mensagem foi substituída pela segunda. A segunda mensagem cumpriu sua missão e foi substituída pela terceira. Você já viu que até hoje muitas pessoas dizem que nós temos que pregar a terceira mensagem angélica apenas? Temos que pregar a terceira mensagem angélica, temos que pregar a terceira mensagem angélica e assim por diante. Quando a minha tese foi traduzida para o espanhol, eu tive uma luta de convencer as pessoas a não colocarem el mensaje de los 3 ángeles, mas los 3 mensajes angélicos. Por quê? Porque essa tradição é tão forte que é uma mensagem só. Os pioneiros não viam desse jeito, especialmente porque sempre aparece a expressão seguiu-se. Então, veio um, foi substituído pelo outro. Bem, depois, num estágio intermediário, veio uma outra fase, onde eles disseram, sim, temos que pregar apenas a terceira mensagem angélica, mas a terceira mensagem angélica inclui a mensagem dos 2 anjos anteriores. Então, é a terceira com os 2 anjos anteriores, a mensagem deles incluído na terceira, ou incluídas as mensagens na terceira. E então veio a posição madura. Se vocês querem dar uma olhada na enciclopédia de Ellen White, eu escrevi, por coincidência, esse artigo sobre as 3 mensagens angélicas e você pode ter uma ideia mais ou menos do desenvolvimento. A posição é que as 3 mensagens, embora cada uma começou em um momento, começou aqui, a segunda posterior e a terceira posterior, as 3 têm que ser proclamadas simultaneamente, juntas hoje. E o conteúdo das mensagens? Bem, nós temos alguns pontos importantes nesse sentido. Eu defino essas mensagens da seguinte forma. Eu considero a primeira uma proclamação. Proclamação do quê? Bem simples, do Evangelho eterno, que é o mesmo Evangelho do reino, só que num momento especial, no momento da hora do seu juízo. A segunda mensagem é uma declaração do quê? Da queda de Babilônia. E a terceira é uma polarização da humanidade entre 2 sistemas de adoração. Você percebe que em tudo isso é crucial uma pergunta: quem é digno de adoração? Aqueles que adoram a besta e sua imagem, e os que adoram
ao Deus Criador. Agora vamos entrar um pouquinho e desdobrar o conteúdo dessas mensagens aqui. É lógico, você pode então estudar em mais detalhes por sua conta. Como eu lhe falei, tem muita coisa a mais, mas eu só estou colocando um pequeno resumo, senão a gente não sai daqui tão facilmente hoje. Em primeiro lugar, eu já mencionei que o Evangelho é eterno, nós já destacamos isso, e que essa proclamação não é meramente uma proclamação comum do Evangelho, é a proclamação desse mesmo Evangelho eterno, mas agora na solene hora do seu juízo. E um chamado, envolvendo um chamado à verdadeira adoração, ou seja, do Deus Criador, de todas as coisas, num momento em que o evolucionismo e todas as filosofias estavam caminhando por aí. Então, depois vem Babilônia. Você sabe que havia uma discussão entre os pioneiros. J.N. Andrews cria que Babilônia eram todos os falsos sistemas religiosos, incluindo o protestantismo, o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. Mas Tiago White era relutante em aceitar o catolicismo como parte de Babilônia, porque ele dizia o seguinte: Babilônia é um grupo, ou seja, é um movimento religioso que caiu. E a Igreja Católica não qualifica para esse critério, porque ela nunca caiu, ela já nasceu caída. Então, lógico, ele foi. Mas depois, lógico, a ideia de J.N. Andrews prevaleceu. E o que é a queda de Babilônia? Eles diziam o seguinte, que a queda de Babilônia não é sua destruição, mas apenas uma queda moral, pela rejeição da primeira mensagem angélica. Agora, por que eu sei que é uma queda? O texto diz, mas ao mesmo tempo, o capítulo 18 do Apocalipse, que é um desdobramento da segunda mensagem angélica, envolve um apelo para sair de Babilônia. Se fosse sua destruição, não havia como sair, porque já não existia mais. Então tem que ser uma queda moral. E o vinho da sua fornicação, falsas doutrinas não bíblicas. Em relação com a terceira mensagem angélica, então aparece a besta, identificada como papado, ou sistema papal, não o Papa, mas o sistema que ele representa. Por sua vez, a imagem da besta era identificado por eles como o protestantismo apostatado que seguia boa parte dos ensinamentos católicos. E a marca da besta? Muito interessante. A marca da besta não é o domingo, mas a observância consciente do domingo, sabendo que o sábado é o dia bíblico de guarda. Então se transforma na marca da besta, mas não o domingo em si. Porque senão você excluiria do plano da salvação muita gente que estará no céu e que guardou o domingo toda a vida. Lutero foi um deles, embora Lutero não colocasse muita ênfase no domingo, mas na tradição. Ele cria que no Novo Testamento não havia muita questão nesse lado. Agora, por sua vez, Guilherme Miller até escreveu um dos seus tratados, ou panfletos, como você quiser chamar, contra o sábado bíblico. Mas é muito interessante como eles chegaram a essa conclusão. Eles diziam o seguinte: bem, quem guarda, aliás, a marca da besta
deve ser uma instituição contrária aos mandamentos de Deus, porque quem recebe a marca da besta não guarda os mandamentos de Deus, e quem guarda os mandamentos de Deus não recebe a marca da besta. Portanto, é uma instituição contrária aos mandamentos de Deus, na qual católicos e protestantes estão de acordo. E nesse sentido só há duas possibilidades. Uma delas é o culto a imagens, que foi eliminado no catecismo dos 10 mandamentos. Mas os protestantes não concordam. Portanto, a única instituição na qual católicos e protestantes estão de acordo e é contrária aos mandamentos de Deus é a questão do sábado e domingo. Nesse caso, domingo. A perseverança dos santos, ou seja, é a mesma ideia de um remanescente que aparece em Apocalipse 12:17. E finalmente os mandamentos de Deus foram interpretadas de várias formas, mas principalmente o decálogo, porque na Bíblia você tem o 1, os 2, os 10 e os muitos. Sabe que às vezes eu falo rápido demais, você não concorda comigo? Então, e eu me esqueço que você está aqui ajudando, hein? Então, veja, você tem o mandamento único do amor em si, que é desdobrado no amor a Deus e ao próximo, como disse Jesus. E por sua vez você tem os 10 mandamentos e que são desdobrados em vários depois. Mas a ênfase básica está nos 10 mandamentos, a lei de Deus. E praticamente tudo aquilo que não se enquadrava na categoria de mandamentos de Deus era visto como parte da fé de Jesus. Então vocês podem estudar isso em mais detalhes, mas é simplesmente um pequeno resumo. E que é nossa compreensão ainda hoje sobre o assunto. Bem, nós já mencionamos isto ontem. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu tinha em mente a ideia de que o nosso corpo de doutrinas era integrado pelo santuário. E Leroy Froom, no seu livro Movement of Destiny, diz claramente isso. Capítulo intitulado o Santuário, Doutrina Pivotal da Fé Adventista. Mas, quando eu apresentei essa ideia para o nosso amigo George Knight, ele disse, sim, você vê o santuário, o que me diz das 3 mensagens angélicas? Aí eu fui estudar o assunto e eu percebi que havia um paralelismo entre ambos. E a conclusão, então, foi que o nosso corpo de doutrinas é integrado pelo santuário, historicamente, e proclamado pelas 3 mensagens angélicas no tempo do fim, como uma forma de restaurar esse sistema integrado pelo santuário. Então, mas, aqui você tem uma ideia mais clara. Você tem o santuário ali, com as 5 doutrinas distintivas, mas a mesma coisa você encontra também em relação com as 3 mensagens angélicas. E se você quiser estudar um pouquinho mais o assunto, dê uma olhada no livro O Santuário e as 3 mensagens angélicas, onde, especialmente no período de 1850 a 63, como eles viam as coisas, ou essas conexões. E lógico, eu tratei apenas das doutrinas distintivas, mas você podia acrescentar a isso as demais doutrinas adventistas, como Uriah Smith colocou, e também Stephen Haskell. Desculpe. Você vai ver aqui aquela ilustração que eu mencionei ontem, só que agora olhando da perspectiva mais específica das 3 mensagens angélicas, você verá que Ellen White coloca essas mensagens como degraus na grande plataforma da verdade.
Se você tiver uma chance, dê uma olhadinha no artigo que eu escrevi na enciclopédia de Ellen White sobre as 3 mensagens angélicas, onde você tem esses conceitos desenvolvidos. No livro, terceiro livro de Ellen White, que é aquele intitulado Dons Espirituais, volume 1, que é a terceira parte e mais abrangente do livro Primeiros Escritos, ali Ellen White diz que as pessoas subiram, ou seja, no movimento milerita, passo a passo, o degrau a degrau, acima da grande plataforma da verdade. E muitas pessoas se regozijaram com a verdade. Mas depois surgiram outros que ficavam olhando a plataforma ali e achando defeitos nela. Não, ela não é muito sólida, ela deveria ser aperfeiçoada, deveria ser melhorada e tal. E ela diz: estas pessoas não sabiam ou não reconheciam que o artífice e construtor da plataforma era o próprio Deus. E ao criticar essa plataforma da verdade, eles estavam criticando ao próprio Deus. E depois ela tem um segundo grupo, ou seja, pessoas que não participaram do desenvolvimento histórico dessa plataforma da verdade, mas posteriormente subiram pelas 3 mensagens angélicas à grande plataforma da verdade, e que eu entendo que entre eles está você e eu também. Aqueles que não participaram da sua formação histórica, mas dela já pronta, subiram a essa plataforma. Sabe que essa mensagem para nós não custou praticamente nada. Ela já veio para nós como uma herança. Mas não é porque a gente não paga por algo que a gente não possa valorizar, porque ela tem a sua grande relevância. Eu já mencionei isso ali nesse livro, a primeira é a versão em inglês e a segunda em português. Você então tem muitos detalhes sobre isso. Se alguém quiser ter a paciência de passar por isso, eu sugeriria que você abrisse a Bíblia e então marcasse algum dos argumentos dos pioneiros. E deixa só dar um testemunho pessoal. Antes de eu escrever esse material, ou seja, a minha tese de doutorado, eu achava que nós éramos os iluminados e que os pioneiros tinham muito zelo, mas pouco entendimento, bastante ingênuos. Depois de ler os argumentos deles, de Guilherme Miller, de Tiago White, de J.N. Andrews, eu cheguei a uma conclusão que quem são os indivíduos realmente que tinham argumentos eram eles, e que nós somos realmente bastante ingênuos no nosso conhecimento. Por quê? Porque naquela época formativa da mensagem adventista, eles se depararam com quase todos os argumentos com os quais nós podemos nos deparar hoje, vindo do mundo cristão evangélico, e tinham que responder. E as respostas eram tremendamente sólidas. A tal ponto que um amigo meu, que era meu colega no mesmo programa, chamado Joseph Karanja, que é do Quênia, mas mora nos Estados Unidos, ele chamava os pioneiros de os teólogos do povo. Não tinham formação acadêmica, mas tinham um compromisso com Deus e sua palavra, que era inegociável. Eu achava que J.N. Andrews tinha mais tradição por ter sido o primeiro missionário, mas lembra-se que até Ellen White teve que dizer para ele: pega leve aqui, porque você às vezes é profundo demais e nem todos captam suas ideias, né? Então, olha, é uma riqueza que nós temos em termos de legado dos pioneiros. Vamos em frente. Aqui está o livro, que é uma preciosidade, onde você encontra até aquela alusão na introdução histórica do livro.
Você tem a edição em inglês e depois também a versão em português da Casa Publicadora. Como estamos estudando a lição da Escola Sabatina sobre esse tema, eu sugeriria que você enriquecesse o seu estudo com esse livro, que é muito bom. E a pessoa que mais entende dos escritos de Ellen White hoje, vivo, que mais leu, foi o editor das cartas e manuscritos publicados online, o Tim Purrier, fez essa publicação. Aliás, fez essa compilação com muitas declarações inéditas não publicadas anteriormente. E a primeira compilação onde cada capítulo ou seção, cada capítulo começa com o texto bíblico, que no passado não se fazia dessa forma. Então é muito interessante. Bem, vamos a algumas declarações fundamentais de Ellen White sobre esse assunto antes de concluirmos. A obra mais solene, mais sagrada, já entregue aos mortais, é a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas ao mundo. Ora, se é a obra mais solene e mais sagrada já entregue aos mortais, como é que nós podemos ser indiferentes a isso? Só se o diabo realmente não queira que você toque com o martelo na cabeça do prego, aí é outra história. Mas nós temos essa forte convicção. Nos Testemunhos para a Igreja, volume 9, nós lemos: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Alguns dizem que as três mensagens angélicas é só o evangelho da graça de Deus. Cuidado com isso, é isto, mas também é uma mensagem de advertência ao mundo. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. As mais solenes verdades já confiadas a mortais nos foram dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. O mundo precisa ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhes foi confiada. Não é impressionante o conteúdo dessa declaração aqui? Então não é simplesmente matar o tempo aí, gastar com coisa irrelevante. Portanto, nossa missão no mundo é proclamarmos essas mensagens com entusiasmo. Você lembra que, eu acho que é no livro, se eu não estou equivocado, Obreiros Evangélicos, o Evangelismo, mas eu acho que é Obreiros Evangélicos. Num deles, Ellen White narra a história de um pregador britânico que foi entrevistar um famoso comediante. E quando chegou para ele, perguntou: qual o segredo do seu êxito como comediante? Ele disse: é muito simples. Eu falo a mentira como se fosse verdade, mas eu também sei lhe dizer o segredo do seu fracasso. Você fala a verdade como se fosse mentira. Olha, se o povo que está no mundo realmente tem uma convicção, por que nós não podemos ter uma convicção pela mensagem que nós temos que proclamar ao mundo? Veja, aqui tem uma declaração de Ellen White que merece a nossa consideração também. O que ela diz? Mas assuntos como o santuário, em conexão com os 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado movimento adventista, mostrar qual a nossa presente posição
estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza de um glorioso futuro. Esses tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros se devem demorar. Ali ficou a trema que não se usa mais, né? Mas veja o seguinte, o que Ellen White diz nessa declaração? Que estes são o quê? Os principais assuntos ou temas. Ela não está dizendo que são os únicos, mas são os principais. Você pode pregar por outras coisas, mas não pode deixar esses de fora. E ela diz que dá identidade ao povo de Deus, porque um povo sem identidade é um povo sem raízes. Sabe que uma vez eu li um texto que é muito interessante. Qual a estratégia para conquistar um povo? A primeira estratégia que se usa é apagar a sua história. Aí o povo não tem mais raiz, não tem identidade. E depois você reescreve a história da sua perspectiva. E o povo está conquistado. Se nós esquecermos as nossas raízes, nós não teremos mais identidade, não teremos mais segurança no mundo. Por que estamos aqui? Ela fala também da presente posição. Se você quer resolver o problema da apostasia, veja ali o que diz, a fé do vacilante. Alguns dizem que todo o problema da apostasia é resolvido com a questão da boa recepção na igreja, de uma igreja acolhedora e tal. Lógico que isso é fundamental. Mas eu diria como Jesus disse, façai essas coisas sem omitir aquelas. Se você quiser estabelecer a fé do vacilante de convicção, é precisamente a natureza profética do adventismo que nos dá segurança e também um futuro glorioso. Vamos supor que eu tenho um carro e o famoso professor Evandro Fávero tem outro carro. Como eu tenho um Nissan, eu fico com o de baixo e ele fica com o Honda em cima. O preço é o mesmo, mas eu quero lhe convencer de comprar o meu carro e não o dele. E quando você me pergunta, escuta, por que eu tenho que comprar o seu carro e não o dele, se o preço é o mesmo? Eu digo para ele, veja, você tem que comprar o meu carro porque o meu carro tem rodas. Você tem que comprar o meu carro porque tem porta. Sabe que ele até tem um para-brisa. E o limpador de para-brisa não é do lado de dentro, é do lado de fora. Sabe que alguns fazem piada sobre esse negócio, não sei se você já ouviu, que um determinado povo inventou o para-brisa, só colocou do lado de dentro, depois colocaram do lado de fora. Compre o meu carro porque o meu carro tem até um motor dentro dele. E é muito bom. Você acha que isso convenceria para eu conseguir vender o meu carro para você e não você comprar o dele? Nunca. Porque se não tiver essas coisas, ele não é um carro. Isso já é óbvio. É por assentado. Como se diz em inglês, for granted. Agora, para eu convencer a você de comprar o carro, é o algo mais que o meu carro tem, os acessórios que o dele não tem. Então, o meu carro tem sensor de pista, tem isso, tem aquilo, tem mais outro, tem até uma câmera que se você piscar ali para dormir, já um alarme soa para lhe acordar e coisas assim por diante. É o algo mais que convence. Se não tiver o óbvio, não é carro, mas é o algo mais que convence. E, lamentavelmente, muitos pregadores hoje querem convencer o mundo cristão e até evangélico oferecendo a eles que eles já têm. Para quê, então? Por que eu tenho que sair daqui se eu já tenho tudo que você está me oferecendo? É o nosso elemento distintivo.
que dá esse algo mais e que essa é a nossa contribuição ao mundo. Se nós não apresentarmos isso, não há razão de sermos adventistas. Vá para uma igreja que prega o que você diz. Sabe que em concílios de pastores no passado eu até dizia, e eu aprendi ao longo do meu ministério algumas coisas. Em primeiro lugar, alguns pregadores têm que lembrar-se que ainda existe uma Bíblia. Porque em muitos casos é simplesmente uma distração. A Bíblia tem que falar. Não é a minha retórica que deve prevalecer, é o conteúdo da palavra de Deus. Mas não basta eu ser bíblico, porque eu posso ser bíblico e não ser um adventista. Sabe que eu posso pregar sobre todos os temas interessantes, como a ovelhinha, o pastor, a porta e tudo. E eu posso exercer 40 anos de ministério, um ministério e uma pregação que seriam aceitáveis em qualquer igreja cristã. Como diz George Knight, se você não levar a sério, naquele livro, A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, eu até sugeri a tradução ao português e ao inglês aqui na América do Sul, com o termo neutralização, porque o termo original era castração, que é meio forte nas nossas línguas aqui. Mas eu até quando o livro saiu, eu cheguei na divisão uma vez e perguntei, escuta, para alguns colegas amigos, como é, você é um castrador do adventismo? Que isso? Isso não, o George Knight disse, se você não prega a natureza profética, a visão apocalíptica da nossa mensagem, você é um castrador do adventismo, você corta, você elimina a sua capacidade de reprodução. E é bem isso que acontece. Que Deus abençoe você e a mim, que sejamos leais a esse legado maravilhoso de mensagens que temos a proclamar ao mundo.